Voltando com o nosso programa nesta sexta-feira, lembre-se que a pandemia ainda não acabou. Inclusive, o governo do estado emitiu um alerta hoje, né, Vonúvio? De um risco de realmente uma nova onda e que as pessoas, todos nós, devemos ter cuidado. Está tudo liberado? Sim. Temos a liberdade de aproveitar eventos sociais, de participar de encontros, reuniões. Temos sim, já está tudo liberado, mas vamos cumprir os protocolos realmente, vamos ter cuidado para a gente não ter uma nova alta, uma nova onda, já que estamos indo tão bem. E lembrando para você que se você está com segunda dose em atraso, procure amanhã aqui em Mossoró o ginásio do SESI e no domingo o ginásio Pedro Ciarline. Você pode tomar sua segunda dose em atraso. Se você tem 60 anos acima, a dose de reforço. Então, vamos continuar tendo cuidado com a pandemia. Nosso programa de hoje... Peraí, vou só lembrar aqui para o pessoal que pode participar da nossa entrevista com o Fernando Pinto, que é candidato à presidência da OAB Rio Grande do Norte. Vamos. Carol, você falou aí nos casos de Covid, é importante que a gente repasse alguns números, né, só para você ficar atento, você ficar alerta. Hoje a plataforma Regula RN aponta 46,2% de ocupação de leitos críticos aqui no estado do Rio Grande do Norte. E 47,6% na região metropolitana, 38,6% na região oeste e outros 58,3% na região do Seridó, que há poucos dias apresentava uma redução abaixo dos 10%. Então, é uma nota conjunta entre Governo do Estado, Secretaria de Saúde Pública, Secretarias dos Municípios, a Federação dos Municípios, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria, Defensoria, enfim, são órgãos que têm atuado em conjunto aqui no nosso estado durante a pandemia e é para reforçar isso que você falou, Carol. A pandemia não acabou, por isso é importante evitar essas aglomerações e, claro, tomar a vacina. Carol, tem informação sobre um evento que vai acontecer amanhã, organizado pelo deputado federal General Girão e a Ângela Schneider, apoiadores do presidente Bolsonaro aqui em Mossoró. Vai acontecer neste sábado no Hotel Termas, o primeiro Fórum Conservador Potiguar. Quem faz o convite é o deputado federal General Girão. Meus amigos, o Brasil é essencialmente um país conservador. Você sabe o que é ser conservador? Você precisa aprender o que é ser conservador. E para aprender mesmo, venha participar do primeiro Fórum Conservador Potiguar. No Instagram é Fórum Conservador Potiguar. Entra lá e faz a inscrição, presencialmente ou virtualmente. Venha participar. É importante demais. Será no dia 30 de outubro agora, em Mossoró, no Hotel Termas, a partir de 14 horas. Teremos algumas pessoas. Eu estarei presente, deputado General Girão, deputada Carla Zambelli, deputado Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Os dois são deputados federais por São Paulo. Teremos também o pessoal do Instituto Conservador, o ministro Rogério Marinho estará presente, o ministro Fábio Faria também, e várias outras pessoas que estarão conosco para mostrar para você a importância de você fazer consciência do que é ser conservador. É isso, o Brasil já reagiu ao comunismo várias vezes. Várias vezes mostramos que somos conservadores. Agora é hora de sabermos o que é isso e podermos continuar nessa pauta do conservadorismo. Contamos com você. Deus, pátria, família, liberdade acima de tudo. Obrigado. Pois é, tem muitas presenças confirmadas realmente neste evento que vai durar amanhã, a tarde inteira, a partir das 2 horas da tarde até a noite. Você pode, inclusive, acessar o link para se inscrever lá no blog carolribeiro.com.br, tem também no diariopolitico.com.br e você vai poder acompanhar, acessando os blogs da gente, as presenças. Você vai ver todo mundo que já confirmou presença aqui neste evento amanhã. Então, Mossoró amanhã vai ter presença de deputados, de muita gente, deputados estaduais, federais, outros nomes que também apoiam a pauta conservadora aqui no país e também que compõem o grupo bolsonarista. Vonúvio. Carol, o fórum, você pode ter essas informações também lá no Instagram, do Fórum Conservador Potiguar.
e você tem lá todos os detalhes, e segunda-feira a gente vai trazer reportagem sobre este encontro. Pois é, entramos inclusive em contato com algumas das presenças, como a deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli, também com os ministros Rogério Marinho e Fábio Faria, através das suas assessorias de imprensa. Todos devem chegar aqui a Mossoró amanhã para participar do evento. Então, durante a manhã já devemos ter estas presenças aqui pela nossa cidade. E agora vamos voltar à nossa entrevista com o Fernando Pinto, candidato à presidência da OAB, Liberta OAB. Nós temos já dentro desta hashtag da campanha, doutor Fernando, a participação do Sanderson, do Boa Vista. Ele diz o seguinte: no início da entrevista, ele falou: temos que libertar a OAB de conchavos políticos. Queria que falasse mais sobre isso. Pois não. A OAB, ela tem um poder enorme na República. A OAB, ela tem posições que interessam muito ao poder político. José Dirceu já vinha falando desde 2009 sobre como ele poderia aparelhar a OAB. Esse foi um plano que foi incrementado, de fato, isso não é teoria da conspiração, eu sou conselheiro federal. A OAB, ela tem 2 cadeiras, por exemplo, no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A OAB tem 2 cadeiras no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. A OAB define o 5º Constitucional. Eu vou dar um exemplo. O ministro Alexandre Moraes e o ministro Dias Toffoli vieram da OAB. Eles foram escolhidos através do 5º Constitucional da OAB. Então, a OAB tem um poder enorme na República e partidos políticos perceberam que essa influência da OAB na esfera da República, na esfera dos poderes da República, do Legislativo, no CNJ, enfim, no Ministério Público, até fiscalizando o Ministério Público, no CNMP, era muito importante. Então, eles resolveram aparelhar a ordem. Então, a gente tem uma pirâmide invertida que não necessariamente defende os interesses do cidadão e do advogado, como era conhecida a OAB, a Casa da Cidadania. Eu fui um combatente ferrenho de Felipe Santa Cruz, tá? E decidi entrar no jogo, nesse jogo político da OAB nesse momento, para tirar a OAB, desaprisionar a OAB, libertar a OAB desse aparelhamento político-partidário que hoje faz parte da vida, da rotina da OAB. Então, a gente tem que trazer a OAB de volta para o advogado e para a cidadania. Quais os exemplos que se tem aqui do Estado do Rio Grande do Norte? O senhor, como conselheiro nacional, repassou estas vivências do senhor, né, em contexto nacional, mas como é que o senhor cita exemplos aqui do Estado do Rio Grande do Norte? Eu estou aqui com o Portal da Transparência. No Portal da Transparência, você vai ver que a OAB gastou com fundo cultural, ou seja, a Escola Superior da Advocacia, que advogado sobrevive 2 coisas. Ele tem que ter técnica, ele tem que ter capacidade técnica, e ele tem que inspirar confiança para que ele possa sobreviver. E, obviamente, que a cidadania ela se fortalece na medida que ele tem um advogado forte. A OAB gastou com fundo cultural em época de pandemia, que foi um dos anos, inclusive, que a OAB Rio Grande do Norte mais arrecadou, R$ 3.700. Entretanto, a OAB gastou só de encomendas, com títulos, com homenagens, quase R$ 12.000. A ESA, a Escola Superior de Advocacia, que faz parte do Fundo Cultural, recebeu míseros R$ 3.700. Enquanto que com homenagens gastou R$ 12.000. Mas eu vou mais à frente. A OAB gastou com as subseccionais, por exemplo, Mossoró, o dinheiro não chega para o interior, o advogado do interior é revoltado, mas o dinheiro não chega para o interior, a OAB gastou R$ 100.000 com a OAB Mossoró. Ao todo, 100 mil com Mossoró, subseção Caicó, foi 25 mil, Macau, 18 mil, e aí vem Pau dos Ferros, 30 mil, Açu, 19 mil, Currais Novos, 29 mil, Goianinha, 49 mil. Gastou menos do que gastou com marketing, publicidade e propaganda. Ele destinou menos dinheiro às subseccionais do que destinou com marketing, publicidade e propaganda. Ou seja, a pandemia serviu de quê? No momento que você tinha que qualificar o advogado para que ele defendesse melhor os interesses dele e do cidadão, você pegou e gastou esse dinheiro com algo que não serve à advocacia, que é a qualificação do advogado, a defesa do advogado. É por isso que o advogado é fraco. Hoje a gente tem uma advocacia empobrecida, a gente tem uma classe que está sendo desmoralizada, tá? É desmoralizada no Senado. A gente teve o caso de Zacarias Toron e Karina Cufa sendo desmoralizada, mas é também desmoralizado lá nas salas de presídio. Todas as nossas salas de presídio, a nossa gestão, serão comissões, serão salas de prerrogativas.
serão salas de prerrogativas. O advogado não vai entrar numa salinha de assistência. Mas depende da estrutura da OAB, a montagem dessas salas? Depende da estrutura da OAB. A OAB que financia essas salas nos presídios. Tem presídios que sequer têm salas. Então é inadmissível que você tenha um contrato em que você gasta, são 5 funcionários de marketing, de publicidade e marketing, e um contrato de R$9 mil por mês, e você destina um valor menor em termos mensais, por exemplo, para Currais Novos. Ou seja, a OAB gasta mais com marketing do que gastou com Mossoró inteira, do que destinou a Mossoró inteira. Então é por isso que nós temos aí, aproximadamente no estado, 18 mil advogados, dentre os quais nós temos quase 7 mil, em torno disso, advogados. Em dia, nós temos menos de 50%. E a OAB agora quer proibir esses advogados de votar. Inclusive, é uma obrigação do advogado votar sob pena de multa de 20%. A lei não proíbe o advogado de votar. A lei, ela proíbe que o advogado inadimplente ele seja candidato. Entretanto, ela determina que o advogado vote sob pena de multa de 20%. Então, no momento que a gente deixa a OAB disponível, democrática, traz a OAB para o advogado, a gente traz a democracia, fortalece a democracia, porque a gente não está falando de uma associaçãozinha, não. Estamos falando de uma autarquia independente, constitucional, que faz com que a gente, em tese, deva estar no mesmo em pé de igualdade com juízes e promotores. Doutor Fernando, em relação a esta bandeira que quase todas as chapas têm levantado, que é a defesa da prerrogativa dos advogados. O que é que o senhor diz sobre isso? O que eu tenho que dizer é que eu defendo as prerrogativas do advogado, combatendo o proselitismo político-partidário de Felipe Santa Cruz. Quando ele tentou atropelar o Conselho Federal, impondo o impeachment do presidente. Eu não estou falando aqui do mérito do presidente, estou falando aqui da forma com que ele tentou fazer, colocando um parecer feito por notórios, não feito pelo Conselho Federal, não estabelecendo uma comissão especial para tanto, não estabelecendo um relator. Então a gente está falando, começa de cima, lá do Conselho Federal, tá? Onde eu me manifesto de forma veemente, firme contra isso, porque na medida que se utiliza politicamente, se esquece dos interesses. A OAB não emitiu, o Conselho Federal, notas de repúdio contra o que Iromar Aziz fez com os advogados, o que Renan Calheiros fez com os advogados. Quando o advogado é humilhado em Açu, em Mossoró ou em Brasília, ele está sendo humilhado por toda a sociedade. Desde que eu me formei, eu nunca vi na vida um advogado tão mal visto. Hoje a sociedade brinca. Cuidado com a carteira que o advogado está chegando. Nós vamos trazer o advogado de volta. O advogado que hoje está no Uber, que está em outras profissões, ele vai voltar a exercer a advocacia. Nós vamos fazer a OAB para o advogado, fortalecendo o advogado com cursos, com técnica, com todas as ferramentas que são necessárias, transformando os equipamentos, os fóruns, né, os cartórios da OAB, assim poderíamos dizer, dessa autarquia, transformando isso de forma acessível em hubs de oportunidade. Nós fortalecemos o advogado e fortalecemos a advocacia. Doutor, o senhor fala aqui em suas propostas de reunir a experiência dos advogados com mais tempo na ordem, junto com a força dos mais novatos, dos mais jovens. Como é que o senhor pretende, de fato, desenvolver esta união para colocar em prática este plano? Boa pergunta. O nome desse projeto chama-se UniOAB. 2 classes que mais sofreram com essa pandemia. O jovem advogado, que não sabe para onde vai. Então, nós temos o projeto Advogado Anjo. Nós temos vários projetos que vão ensinar o advogado a posicionar o advogado. E o advogado idoso. Classicamente, existem comissões do advogado idoso e do advogado jovem. Que você vê, a OAB gastou R$ 3.700 com nada. Nós vamos investir nessas comissões, nós vamos unificar ela, onde vai ser a comissão do advogado jovem idoso, onde nós vamos unir a capacidade de apertar a mão do advogado idoso, porque computadores não apertam mãos, com a capacidade do jovem, tá, de gerir tecnologia, de gestar tecnologias, de inovar. Então, nós vamos gerar uma simbiose entre o advogado idoso e o advogado jovem. Nós vamos ter a mentoria, ao mesmo tempo que a gente tem a mentoria, a gente vai ter a velocidade do jovem, tá? Impulsionando o advogado idoso, que sofreu muito nessa pandemia, porque é o mais vulnerável. E o jovem, que sofreu muito porque a advocacia parou. Então, nós vamos gerar uma simbiose, porque o idoso e o jovem, no final das contas, eles se complementam.
Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o Dr. Fernando Pinto, candidato à presidência da OAB Rio Grande do Norte.